De repente, você precisa fazer de uma outra forma, isso precisa ser ajustado. Então, é inovar nos 3 P's. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga nos canais de comunicação, nas redes sociais do Sales Clube. Eu sou o Pedro Ribeiro, head da comunidade Elite, o grupo de empresas, de empresários, de empresárias que tomaram a importante decisão de dar um salto para o próximo nível de estruturação comercial nos seus negócios. Além disso, os empresários e empresárias, membros da comunidade Elite, encontram aqui um porto seguro confiável que os apoia em tomada de decisão crítica. Aproveita que você está aí no YouTube, no Spotify, esmaga o dedo no like, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum episódio do nosso podcast, o Pode Ser Elite, que entrevista os membros da nossa comunidade. Hoje, nós vamos falar, como sempre, de um caso de sucesso de negócio sem maquiagem. Vida real, empreendedorismo raiz. Nós vamos falar de uma indústria que atua no segmento da construção civil e está numa região que tem peculiaridades e desafios únicos, que é a região norte. Para entender a dimensão do caso que nós vamos tratar aqui hoje no Pode Ser Elite, eu vou precisar que você olhe para o mapa do Brasil, mais especificamente para a imponente região norte. Nós estamos falando de uma área que é a nova fronteira do desenvolvimento do país, onde o agronegócio puxa a economia, mas a construção civil pavimenta o futuro. Segundo dados recentes da CEBIC, a Câmara Brasileira de Indústria da Construção, o norte é uma das regiões com maior demanda reprimida de infraestrutura e também de déficit habitacional. Ou seja, é uma região que tem muita oportunidade boa de negócio. Ou seja, a indústria de material de construção civil nessa região é um verdadeiro celeiro de oportunidades, mas com altíssima concorrência. Atuar no Arco Norte não é para amadores, definitivamente. Nós estamos falando de um mercado com desafios logísticos brutais, distâncias continentais e dependências de rodovias vitais como a lendária BR-364. Um cenário onde empresas de fora muitas vezes não sobrevivem e o empresário ou empresária local precisa ter muita resiliência e saber levar o negócio construindo relacionamentos e alianças estratégicas duradouras. E é nas margens da lendária BR-364 que está a sede do Grupo Forte. Tem as marcas de argamassa Arga Forte e a marca de tintas da Cor. E hoje eu recebo aqui Simone Bianchini, sócia-diretora do Grupo Forte, que promoveu uma transformação muito legal, muito interessante no grupo. É membro da comunidade Elite já há quase 2 anos e vai contar tudo isso para nós, para fazer com que você e eu aprendamos muito sobre esse segmento. Simone, muito obrigado pela sua presença aqui no Pode Ser Elite. É uma honra ter você conosco no podcast. Imagina, eu que me sinto honrada em estar aqui com você. Recebi o convite e aceitei de muito bom grado, né? A oportunidade de contar um pouquinho da história do Grupo Forte, uma empresa que é lá no coração da Amazônia e a gente tem muito orgulho disso, né? Fica longe, um pouquinho mais longe no Brasil, mas é um local muito privilegiado ali. É uma região pulsante, é um estado a ser desenvolvido, a ser desbravado ainda. E, como você disse, isso não é para amadores, né? São poucos que aceitam esses desafios de ir para essas regiões para poder fazer parte disso, né? Mas isso você vai deixando um legado, vai construindo uma história que realmente é transformadora. Exatamente. E a gente vai falar sobre como as impressões digitais de vocês, do Grupo Forte, não estão somente nas pavimentações, nas construções da região, mas também no legado legal que vocês estão deixando para a comunidade local e para as pessoas. Antes disso, Simone, eu queria te convidar a dar um passo atrás, a gente voltar para 2001, quando o Grupo Forte foi fundado em Cacoal, em Rondônia, e depois dar um salto no tempo, em 2017, que é a data da sua entrada no negócio. E aproveitar e te pedir para explicar também quais são os produtos que o Grupo Forte comercializa na região. Perfeito. A Arga Forte iniciou em 2001, foi fundada pelo meu esposo, o Mai Bianchini. Então, meu esposo fundou
a Arga Forte, na época era somente a Arga Forte. E aí eu conheci o meu esposo em 2015. Em 2017 ele me convidou para ir trabalhar com ele. Acho que foi a melhor escolha da vida dele, além de casar comigo. Um abraço, Mai. Brincadeira. Você é muito bom de recrutamento e seleção. Exato. E então eu entrei no grupo, entrei na Arga Forte. Na época era somente a Arga Forte, era somente uma empresa. Entrei na Arga Forte em 2017. E com um toque feminino ali, né? Meu esposo, ele é muito desbravador, ele é muito visionário, ele tem uma visão lá na frente. Então eu brinco que ele sai abrindo o Mato Grosso, como diz, e eu venho organizando Vai cortando o tudo, mato e tudo organizando. atrás. Isso. Então, Mai Bianchini, ele fundou a Arga Forte. E com a minha chegada em 2017, aos poucos nós fomos criando o Grupo Forte. Então, hoje o Grupo Forte ele é consolidado por 9 empresas, 9 CNPJs, mas todos giram em torno da Arga Forte e da Dacor, que são as duas fábricas, né? Então nós temos desses CNPJs a indústria de argamassas, a indústria de tintas, Prestadoras de prestadoras de serviço, serviço, a distribuidora, distribuidora, transportadora. isso, a transportadora junto com Tá. a distribuidora. O que mais? E prestadoras de serviço para o grupo também. Perfeitamente. Maravilha. E aí, Simone, a gente vai ir para 2017. O que você encontrou ainda na Arga Forte? E o que você precisou fazer junto com o Mai e outras pessoas que foram fundamentais nesse processo para transformar a Arga Forte no Grupo Forte? Quando eu entrei na Arga Forte, a Arga Forte passava por uma situação bastante delicada financeiramente, de mercado e tudo mais. Então, eu entrei. Na verdade, quando eu entrei, meu esposo só me jogou lá dentro. Eu nem sabia o que eu ia fazer. Simone, só vem. Só vem. Precisamos de você. Só vem, que eu já não sei mais o que eu faço, basicamente isso, né? Então, eu entrei no grupo, ele não sabia ao certo o que eu iria fazer. Eu também não sabia, e aos poucos eu fui conquistando espaço, organizando, comecei na parte do financeiro, entendi a parte financeira e fui criando setores dentro da empresa, e organizando pouco a pouco ali cada setor, né? Nós tínhamos pessoas que já tinham 15 anos de empresa, 13 anos de empresa, então e eu tinha acabado de entrar. Quando eu entrei na Arga Forte, eu não sabia nem para que servia a argamassa, Pedro. Foi uma escola, foi a faculdade, foi doutorado, tudo ali dentro, na prática, fazendo as coisas Nada como a acontecerem. prática. Nada como a Exato. barriga no balcão. Então, buscando conhecimento sempre, como era uma empresa grande já era uma empresa muito conhecida no estado e já atendia todo o estado de Rondônia, já tinha uma filial lá em Porto Velho. Então, temos a matriz ali em Cacoal e tínhamos uma filial em Porto Velho. No final de 2017, começo para 2018, nós adquirimos 80% da Dacor, que é a fábrica de tintas. Uhum. Então, a Dacor ela é uma fábrica de tinta, todos os nossos produtos são à base d'água. Então, por questões ecológicas, a gente está ali dentro da Amazônia e tem toda essa preocupação ambiental. Então, é uma tinta diferenciada, eu diria, com uma qualidade excelente, fantástica. E as argamassas também, né? Na minha opinião, eu costumo dizer lá dentro que fazer um produto de qualidade não é um valor, é uma obrigação. Se você quer lançar um produto no mercado, se você quer construir algo, transformar algo para comercializar e colocar isso no mercado, você tem que fazer com uma excelência fenomenal, assim. Então, nós sempre nos espelhamos em grandes nomes, né? Uhum. Para a gente buscar essas qualidades, para a gente poder oferecer um produto de excelente qualidade. É um mercado muito consolidado. A minha história ela passa pela construção civil. No setor de materiais de construção, eu
liderei uma equipe de desenvolvimento de produtos em uma empresa com mais de 70 anos de história. E as marcas da construção civil, elas são muito consolidadas, elas já construíram autoridade e confiança perante a quem, vamos dizer, quem compra, que é o pedreiro, que é o empreiteiro, o mestre de obras, enfim, o arquiteto. E é muito difícil essa concorrência. E vocês concorrem com marcas extremamente Multinacionais. multinacionais, extremamente consolidadas, tanto na parte de argamassa quanto na Da parte de tinta. tintas. Como é que é o dia a dia para fazer frente a essas gigantes globais nas duas frentes? É muito desafio, muitas estratégias. Por isso que é importante você ter processos organizados e ter dados, né, em mãos, né? Hoje, com a argamassa, que é o produto que arrasta todos os outros, Uhum. nós temos um market share de 60% do estado de Rondônia. Sensacional. Então, onde você falar de Arga Forte dentro de Rondônia, todo mundo conhece. A tinta ainda é uma criança, digamos assim, né? A gente teve que dar alguns passos atrás, depois compramos 100% da fábrica, organizamos da nossa forma e estamos com um projeto de crescimento, expansão, e ela vem crescendo consideravelmente. Esse ano mesmo, depois do Elite, que a gente conseguiu algumas técnicas, algumas informações fundamentais ali, nós tivemos meses de ter um crescimento, um pico de crescimento com relação a meses, ao mesmo período no ano passado, de 80% com a tinta. É Caramba! muita coisa. Um recorte de trimestre contra trimestre, mês De contra mês mês. contra mês. E alguma sazonalidade? O que vocês levantaram de hipóteses ou foi um bom trabalho comercial executado? Bom trabalho. Demos um passo atrás, reorganizamos. Recentemente, agora tem 15 dias, nós estávamos com uma consultoria para organizar a parte da cor Uhum. da tinta, né? Sim. Então, é uma pessoa que atende multinacionais, a gente prioriza buscar conhecimento onde realmente tem conhecimento para a gente extrair o melhor. Então, trouxemos uma pessoa fantástica que tem um know-how gigantesco Um nesse colorista? contexto, um colorista. E ele deu um curso lá para nossa Muito equipe, legal. maravilhoso. E o pessoal já está assim, só fala nos termos técnicos, eu fico toda orgulhosa, porque eu amo ver esse crescimento nas pessoas também, né? E os olhinhos deles brilhando. Então a gente já está se preparando cada vez mais para esse crescimento. Agora é só decolar. Muito bom. E fala um pouco mais, Simone, pra gente. Eu digo que a gente vive. A gente é muito privilegiado de estar aqui em São Paulo, capital, e ter a oportunidade de trabalhar aqui. Eu me sinto muito, muito privilegiado e sortudo de poder aprender o quanto eu aprendo com vocês da comunidade Elite. Eu já tenho mais de 5 anos nesse mercado, liderando comunidades. Então, para mim, é muito gratificante. E eu digo que a gente vive na bolha, e a bolha é quentinha, né? É gostoso estar na bolha, é Confortável, né? confortável pra caramba. E a gente precisa se conectar cada vez mais com o Brasil real, que é o Brasil do interior, não é o Brasil necessariamente das capitais. Conta um pouco para quem está nos assistindo, quais são assim os desafios diários. A gente sabe que a logística é uma questão, mas você sempre traz para nós a questão da mão de obra, da necessidade de capacitar, a dificuldade de contratar para algumas posições. Eu digo assim, uma coisa é você ser empresário em um grande centro, com uma vasta oferta de mão de obra, como é São Paulo e outras regiões. Outra coisa é você, assim, empreender em regiões que estão mais distantes. Então, enquanto as pessoas não têm oportunidade de ir lá e ver com os próprios olhos, traz um pouco disso para os nossos espectadores. Os grandes desafios rotineiros de empreender, tanto no setor de materiais de construção, mas também numa região, digamos assim, mais distante, né, de um grande centro. Rondônia, ela é um estado que tem muito a crescer. Então a população ela é espalhada. Uhum.
O agronegócio, que é a economia principal lá, tem em vista do agronegócio, fábrica é um grãozinho de areia, né, digamos Na assim. representatividade do PIB do estado, o Isso, agronegócio puxa muito ainda. muito. E está crescendo cada vez mais. Agora estão indo para a parte de plantação. Inclusive, a gente achou que não tinha nada para fazer, resolvemos plantar café também. Quero explorar mais daqui a pouco sobre o café, porque é uma delícia É e é uma história outra. muito legal de inovação também. Isso, é outro projeto maravilhoso, assim, que brilha os olhos de todo mundo, na verdade, porque o café é uma delícia. Então, empreender em Rondônia é um pouco. Tem seus desafios por esse quesito de mão de obra, porque lá a mão de obra, além de não ter mão de obra, a mão de obra que nós temos, ela é cara e ela é pouco desenvolvida. Uhum. Então, Cara, no sentido de estar inflacionado isso, pelo porque. crescimento consistente do estado. Isso. Seria uma das razões? É porque não, a pessoa só fica desempregada em Rondônia se ela quiser. Uhum. E a demanda de emprego, a oferta de emprego é muito grande. Então, você precisa procurar e buscar seus diferenciais. O que, que você vai trazer como um diferencial, como uma proposta que você consiga captar pessoas. Mas eu já tenho comigo que as pessoas que a gente capta, que vêm pra gente, que faz parte, que adere à nossa cultura. Então, se você tem cultura bem definida também, processos bem definidos, isso tudo facilita nessa parte, né? Certeza. Mas você precisa investir e treinar, capacitar essa pessoa. Eu já tenho isso comigo como algo que eu vou ter que fazer. Se eu quero uma pessoa preparada na minha equipe, eu já tenho essa consciência de que eu vou ter que prepará-la. Uhum. A gente não tem pessoas disponíveis no mercado para cargos específicos. Então você traz a pessoa que melhor se adequa, que melhor Envolve ela. e desenvolve. Então a gente trabalha bastante nessa parte de desenvolvimento de pessoas lá dentro, que é para ter mão de obra capacitada e qualificada para o que nós estamos almejando lá na frente. É um elemento cultural, mas também é uma estratégia de negócio, Isso, porque ela é uma necessidade. Você tem uma baixa oferta de mão de obra qualificada para determinadas posições, forme essa mão de obra isso. internamente. E um dos pilares dos nossos valores é a inovação. E a inovação nos 3 P's. Então, produto, que a gente está sempre inovando. Tem 2 anos que nós desenvolvemos um impermeabilizante que é fantástico no mercado. É algo assim que a gente almeja expandir consideravelmente com nossos impermeabilizantes. Produtos, pessoas, e a pessoa, para estar no grupo forte, ela precisa ter essa característica de se inovar, porque as coisas se inovam a todo tempo. O que a gente era ano passado, nós já somos diferentes esse ano. E ano que vem nós já vamos ter que ter aprendido, corrido atrás, desenvolvido Exatamente. outras habilidades, outras questões que a gente ainda nem sabe o que precisa ser. E processos. Processo também precisa estar sendo inovado constantemente, né? Porque hoje você faz de uma forma, de repente você precisa fazer de uma outra forma, isso precisa ser ajustado. Então é inovar nos 3 P's. Feldens, que é nosso diretor de produtos e serviços aqui, ele comenta que pré-pandemia o mundo era complicado. Agora o mundo é complexo, principalmente com todos os desenvolvimentos acelerados de IA, mas tem elementos geopolíticos, muita coisa acontecendo. Então, hoje a gente não consegue mais explicar o mundo. Sim, Então, a gente considera que é importante ter planejamento estratégico, a gente ensina isso dentro do Elite, mas precisa ter o elemento adaptativo, que é como esse você tato disse, do né? dia a dia de Esse perceber tato um do dia a dia dia de após o saber outro. quando você vai ter que mudar ou readaptar a direção. Isso é muito importante. E como é que você e o Mai, Simone, perceberam quando isso se deu e quando vocês perceberam que esse conhecimento e
os planos de expansão, eles não poderiam ficar somente ali concentrados em vocês dois. Você falou, né? Ele é o bandeirante, ele explora, ele vai cortando um pedaço do mato, mas você corta mais o mato ali e vai organizando, né? Isso. Mas quando vocês tiveram esse estalo de dizer, olha, a gente precisa acessar novos conhecimentos, a gente precisa acessar novas camadas de relacionamento para cumprir os objetivos de crescimento e expansão da companhia. Como se deu esse processo para vocês dois? Como pegar o ego, amassar ele e jogar fora? Eu fui. Eu precisei fazer isso, porque senão a gente ficava limitado, né? Há uns 5 anos atrás, a gente atravessava um momento muito difícil nesse contexto, porque eu tinha entrado no grupo, eu costumo dizer que eu fui jogada no grupo, lá dentro da empresa, e ainda não tinha uma. Eu ainda não era uma diretora. Eu precisei conquistar essa cadeira, Uhum. graças a Deus. E você também estava Aprendendo. aprendendo sobre todos os produtos, o mercado, A a competição, a empresa. empresa, as relações internas entre as pessoas. Exato. E isso foi um desafio muito grande, porque você imagina, já tinha bastante tempo, meu esposo era o fundador da empresa, Uhum. e tinha pessoas, braços direitos dele, alguns braços direitos que tinham mais de décadas dentro da empresa. Sim. E de repente aparece a Simone lá, dando pitaco, e vamos mudar isso, e vamos fazer aquilo, e vamos fazer aquilo outro. E isso assustou muita gente. Tira a pessoa do confortável. Eu costumo dizer que eu cheguei bagunçando tudo. Aí cheguei movimentando, cheguei bagunçando as coisas, mudando muita coisa, porque para você fazer uma faxina e organizar uma situação, você vai organizar um armário, você tem que arrancar tudo de dentro, É isso aí. organizar, fazer a faxina, jogar algumas coisas fora para poder voltar as coisas para os seus devidos lugar onde ela precisa estar. Então, isso nem sempre é confortável. E às vezes é desconfortável para o próprio fundador, né? E daí confronta minha esposa, e aí começa a empresa familiar. Aí eu cheguei com essa visão de. Eu costumo dizer que a gente sai de uma empresa familiar para se tornar uma família de empresários. Então, quando se fala de negócios, para mim, isso é algo muito sério, porque eu tenho Hum. 120 colaboradores abaixo de mim que depende de mim. Ele depende da minha capacidade, ele depende da minha visão, da minha ousadia. Eu preciso fazer acontecer e arrastar esse pessoal. Então eu tenho que trazer essa galera comigo, e eu me sinto extremamente responsável pela minha equipe. Então, quando eu tive algumas barreiras, eu falei, eu vou precisar buscar conhecimento, porque eu preciso fazer isso acontecer. E aí eu fui buscar conhecimentos. Aí eu fui, fiz um curso, voltei cheio de ideias e um monte parecia, eu brinco, pinto no lixo, que sai, Aham. que sai cheio de ideias, com um monte de coisa para fazer. E aí as pessoas sabotavam meus processos. Eles sabotavam minhas ideias. E era muito difícil para mim, que estava tentando implantar uma nova visão, implantar uma nova cultura, e o pessoal não fazia o negócio acontecer, né? Você ia, alinhava, conversava. E para fazer isso tudo acontecer, eu tive que me forjar, me lapidar de uma forma onde eu precisava vender a minha ideia para minha equipe, eu precisava vender a minha ideia para o meu esposo, que é meu sócio. Ele precisava aprovar e eu precisava fazer acontecer. E para fazer acontecer foi muito difícil. Foi muito difícil porque não tinha apoiadores. As pessoas não queriam sair da zona de conforto. Eu cheguei a ouvir inúmeras vezes, tá tudo certo, eu não sei por que que a Simone tá mexendo. Então, é literalmente tirar as pessoas da zona de conforto. E aí eu precisei correr atrás de conhecimento em comunicação, de conhecimento emocional, estrutura, Persuasão. persuasão. Como você disse, né? Que eu acho que é uma maior desafio
desafio do empreendedor é arrastar as pessoas Exato. positivamente, vender esse sonho para as pessoas, para fazer com que elas venham junto com ele. Não é Exato. seguir cegamente, não. É fazer parte do sonho e ter esse alinhamento muito claro dos seus objetivos enquanto empreendedora, com os objetivos de crescimento da empresa e como isso se conecta com os objetivos e propósitos das pessoas. E aí você foi buscar esse tipo de Esses amadurecimentos, competência, né? esse Conhecimento amadurecimento técnico, para. desenvolvimento emocional e comportamental, né? Porque quando eu tive essa percepção de mim mesmo, de qual era o meu papel ali dentro, e precisei, foi uma questão libertadora para mim, foi saber dizer não, colocar um escudo e falar, vai ser dessa forma, não adianta querer sabotar, porque vai ser dessa forma. A gente fala aqui, o Feldens também, dando crédito. É o método Nike. Just do it. Apenas faça. Apenas faça. É assim. Ah, mas faz. Só Just do it. faz. E aí eu consegui algumas pessoas que apoiavam a ideia e a gente conseguiu fazer coisas acontecerem de uma amplitude um pouco maior do que a gente já vinha fazendo, né? Então as coisas começaram a acontecer numa amplitude maior dentro da empresa. Daí eu fui conquistando alguns apoiadores, outros foi ficando pelo meio do caminho, teve uma jornada fundamental dentro da Arga Forte também, porém precisou ser desligado. E com isso foi se tornando o grupo forte, foi se consolidando, foi crescendo, foi expandindo, foi tendo cada vez mais nome, know-how, foi desenvolvendo novos produtos e o mercado foi crescendo. Legal. Então, assim, as mudanças que você liderava e fazia como proposta, elas foram gerando resultado comprovado e as pessoas foram se engajando, foram crescendo junto e foram entendendo o impacto que você pessoalmente estava trazendo junto com todas essas novas metodologias, desenvolvimento da cultura, da companhia e tudo mais. E isso foi primordial para o desenvolvimento, para a expansão que aconteceu nos últimos quase 10 anos, são 9 anos. Isso. Eu queria que você falasse para o nosso espectador qual o grande número desse resultado, dessa transformação. De quando eu entrei no Grupo Forte até hoje, de quando eu entrei na Arga Forte para hoje, para o Grupo Forte, nós tivemos um crescimento de 14 vezes. 14 vezes. Em 9 anos. Em 9 anos. E ainda se tratando de indústria, mercado altamente competitivo, indústria de material de construção. Concorrendo com multinacionais. Concorrendo com empresas assim que não brincam em serviço. Esse número ele é de aplaudir de pé. Parabéns, Simone. Muito legal. Isso que você, o Mai, todo mundo estão criando e transformando o estado, a comunidade local. E quais são nesse recorte, né, de 9 anos, para você, quais são, pelo menos aí, 2 ou 3 marcos que foram decisões que foram estudadas, analisadas, mas que foram tomadas e que você considera que elas foram alavancas importantes para esse crescimento de 14 vezes? Busca de conhecimento. Então, isso é constante, isso é de mim. Eu tô sempre buscando alguma coisa, sempre aprendendo alguma coisa, coisas aleatórias às vezes. Mas meu esposo fala, gente, você tá cansada, teve um dia estressante de trabalho, você chega e fica aí ouvindo isso. Lendo, ouvindo podcast, assistindo vídeo no YouTube. Vai pra caixa do nada um pouco. Eu falei, amor, isso daqui é a minha caixa do nada. Então, para mim, tirar um pouco, sair do ambiente de trabalho, de tudo, é uma coisa que eu gosto de fazer, que é aprender coisas que eu preciso aprender, coisas aleatórias de se aprender. Então, conhecimento, para mim, eu estou sempre em busca. E para o Grupo Forte, isso foi transformador. Então, eu fui em busca de conhecimento. Tanto é que ano passado eu vim em busca, foi em fevereiro do ano passado, né? Foi fevereiro de 25. Isso. Eu vim para os Seios para fazer um curso com vocês,
Mas eu vim decidida já, eu nem sabia que era o Elite, mas eu sabia que vocês tinham uma mentoria, eu falei, eu preciso disso. Uhum. Eu não sabia o que que era de fato. Eu não sei o que é, mas eu vou Eu não comprar. sei o que que é, mas eu vou aprender. Então, eu já vim com essa expectativa, né? Com esse Legal. olhar de vir fazer o curso e me inteirar dessa mentoria, E foi muito legal. O curso, eu vim com uma colaboradora que eu tinha acabado de dar uma promoção para ela, que era gerente comercial. E aí viemos para o curso na época era 360, né? Isso, que hoje a gente relançamos no ano passado como imersão Sales Strategy, que é a imersão estratégica de vendas voltada para sócios, fundadores, presidentes, C-levels, para o empresário que precisa dominar vendas e também aplicar isso para ter mais previsibilidade, uma estruturação real de vendas. Sair do achismo, sair do freestyle, sair só da venda que é dependente de um vendedor super-herói. Isso. E aí, lá nós aprendemos que venda é processos, né? E eu já quase não gosto de processos. Nós chegávamos no hotel à noite, a gente não conseguia dormir, nossa mente parecia que estava pesado, nosso cérebro parecia que estava inchado, assim, de tanta informação. E a gente ficava conversando e sonhando e fazendo projetos. Dali já saiu inúmeras situações, ferramentas para a gente implantar lá na empresa. E eu já saí do curso também participando do Elite, né? Com Perfeito. acompanhamento garantido. Falei pra gente colocar isso daqui, porque eu tenho essa dificuldade, porque a gente tem uma visão lá na frente. E nem todo mundo tem a oportunidade de vir participar e expandir a mente para conseguir enxergar lá na frente. Então, tudo é uma trajetória. Uhum. Por isso que eu brinco com vocês que eu sempre ando em bando. A gente sempre Sempre. vem em bando pra cá. Você e o Breno, um abraço pro Breno Moitinho. Ele sempre vem também com os colaboradores dele. E vocês dão aula para os membros da nossa comunidade nesse quesito, porque vocês realmente sempre trazem, fazem questão de trazer. A turma da Hipersexta também, abraço pra Angélica, pro Roberto, também sempre fizeram isso. Então acho que são 3 exemplos muito legais de empresários, empresárias da nossa comunidade que entendem a importância de realmente trazer o colaborador aqui para beber a mesma água que você bebe. Isso. É a mesma transformação que você teve há pouco mais de um ano. E aí você entrou no Elite, a gente se encontrei você e o Mai na FEICON, na Feira de Materiais de Construção de São Paulo, ano passado. Isso. Ali a gente se conheceu, se aproximou mais e logo na sequência o Elite iniciou para vocês. Desse ponto de início até hoje, Simone, eu queria que você explorasse um pouco mais do que já foi transformado lá. E aí não só... Porque a gente fala muito de vendas aqui no Sales Club, tava falando isso até com a Débora e com o Alisson, que gravaram comigo ontem, que são os diretores da Dedeca, uma indústria de confecção de Caxias do Sul de moda infantil. Mas a gente não se limita somente no Elite a entregar conteúdos e planos e metodologias para vocês aplicarem e junto com a gente também, né, na máquina de vendas, sobre vendas. Eu vejo o Elite como realmente um porto seguro confiável para o empreendedor, para tomada de decisões críticas, de temas que você não consegue se aconselhar com amigos, com familiares. Então, eu queria que você trouxesse para nós aqui como tem sido essa transformação nesse recorte de 1 ano e meio, mais ou menos. Tem sido uma transformação muito grande para mim como empresária e para os meus colaboradores também, né? De conhecimento. Ainda mais que eu tenho essa missão de treiná-los. Então, eu trago eles aqui na fonte para beber uma água bem limpinha, digamos assim, né? E eles ficam encantados com o conhecimento. E como eu estou sempre participando com eles, fica mais fácil para eu cobrá-los de algo, porque eu sei o que eles aprenderam. Então, fica mais fácil para eu conseguir cobrar deles, montar alguns planejamentos com eles, para eles colocarem em prática. Então, a gente ganha velocidade no processo com relação a isso. Porque a gente já fala a mesma língua de forma eficiente e assertiva ali, né? E com isso a gente conseguiu ótimos resultados dentro da empresa, tanto na parte organizacional quanto na parte de resultados de vendas.
Do ano passado para esse ano, nós tivemos um crescimento de 38%. E assim, a gente prospecta, quando a gente achou que já estava chegando no limite, digamos assim, de crescimento, a gente consegue identificar várias portas Mais avenidas abertas. de crescimento. Isso, que a gente consegue explorar. Então, é literalmente um conhecimento fantástico o que a gente aprende aqui com vocês. Vocês literalmente pegam na mão da gente e as dificuldades que a gente tem, inúmeras dificuldades. Eu não tenho receio, inclusive, de pedir ajuda. Pedro, me ajuda, eu já não sei É mais isso o que aí. fazer. O Pedro vai, conversa, às vezes marca uma mentoria com quem realmente entende daquele Exatamente. assunto. A gente marca um bate-papo, conversa e eu achei muito legal porque hoje a minha equipe consegue entender o porquê que eu cobro tanto processos deles. Uhum. Porque até na venda, a venda ela é uma consequência de um processo de vendas. De atividades que têm que ser cumpridas num tempo estabelecido, seguindo um script, um processo, lógico, com alguma flexibilidade ali Sim, para ter pitadas de criatividade, claro, mas a consequência vem. isso. É uma matemática financeira, uma engenharia de vendas, ou arquitetura de receita, chame como quiser. Mas é um processo. Uhum, Não tem que se discutir por que tem que fazer o processo. Just do it. Faça e a coisa vai acontecer. E acho que aqui, quando o vendedor começa a sentir positivamente isso no bolso, ele compra a ideia, né? Ele fala, putz, é, e eles é o que sentiram. eu preciso, é o que tá dando certo. Eles Tá dando certo pra mim, sentiram, tá dando certo pra Simone, tá exato. dando certo pro Grupo Forte, vou fazer mais disso aqui. Eles sentiram, gostaram. Tanto é que, acho que foi não sei se foi janeiro ou fevereiro, que nós mandamos representantes para cá. Realmente, veio um representante junto com o Maia aqui Isso. em março, foi em março. Eles vieram na Foram Sales Strategy. foram 4 representantes Muito que nós legal, mandamos para muito cá. legal. E assim, voltaram encantados. E para eles entenderem também onde a gente almeja chegar, o Exato. porquê que a gente cobra tanto eles, né, com relação a Uhum. resultados, e por que que nós somos incisivos nos processos, por que que a gente está implantando máquina de vendas, que é uma questão burocrática no ponto de vista deles e da equipe como um todo, né? Porém, é algo extremamente necessário para você conseguir ter esse controle e essa previsibilidade. Quando a gente olha nossos gráficos hoje, a gente vê uma constância, não é uma sazonalidade O tão resultado parou de oscilar. discrepante. Isso, igual nós tínhamos anteriormente. Você tem a famosa previsibilidade. Isso. Eu queria entrar um pouco nesse aspecto. Como é que hoje está. é, qual é a área que o Grupo Forte atende hoje? Um mapa, os estados, as localidades. E como é que é a área comercial do Grupo Forte? E quem tá mais à frente disso é você, se é o Mai? Quantos representantes vocês têm? Nós temos 11 representantes, entre representantes e vendedores externos, né? Certo. Estamos finalizando a implantação da máquina de vendas. A gente já usa processos da máquina de vendas de forma interna, mesmo ela Uhum. não estando funcionando, a gente entendeu como funciona e a gente já faz isso. O CRM vai ser implantado agora, desse mês para o outro. Já fazem venda interna, mesmo sem Já ter fazer o CRM isso. implantado. Nós atendemos no estado de Rondônia e Acre, temos uma filial no Acre também, temos a matriz, a sede fica ali em Cacoal, de ambas as fábricas. E temos uma filial da NP, que é a distribuidora, né? Então, nós temos uma filial da NP em Porto Velho, que já tinha quando eu entrei, que iniciou em 2013. E temos uma filial no Acre também, em Rio Branco. Perfeito. E você comentou, Simone, o market share da argamassa, Arga Forte, em Rondônia é de 60%, Isso, pelas estimativas ou pelos estudos ali que vocês fizeram. Então, 60% de tudo que se vende de argamassa em Rondônia hoje é Arga Forte. isso. Legal. E uma coisa que eu acho muito bacana, você comentou comigo antes da gente começar a gravar aqui, é sobre o posicionamento. Posicionamento de qualidade eu acho incrível, acho isso muito, muito importante.
E se o seu produto não presta, ninguém vai querer comprar ele, e pior, não vai indicar. Então, acho que é uma decisão muito ruim quando o empreendedor prefere fazer um negócio de baixa qualidade. Mais um posicionamento como uma empresa querida pela comunidade. Uma empresa que é vista com bons olhos pela comunidade local, que tem pessoas que são positivamente que são positivamente impactadas pelo grupo como um todo. E eu queria que você tocasse nesse elemento, nesse posicionamento do Grupo Forte como uma empresa da comunidade local e como vocês hoje, dentro dos elementos de cultura organizacional, cuidam e desenvolvem de pessoas. Cuidam de pessoas e as desenvolvem. Um outro pilar dos nossos valores é ética e respeito. Então, todas as nossas interações com todos os nossos stakeholders, desde os nossos fornecedores, nossos colaboradores, nossos clientes, nós fazemos questão de ter um relacionamento extremamente transparente. Então, a gente acredita que um negócio, para ser bom, ele precisa ser bom para ambos os lados. Não adianta só eu tirar vantagem de uma negociação, seja ela com o cliente, ou com um fornecedor, ou com o próprio colaborador. Então, esse senso de justiça, ele é muito latente em nós. Total transparência, aproximar, a gente gosta, nós somos muito humanos. Eu e meu esposo, a gente é muito dado, para ser bem sincero. Somos sinestésicos, então a gente gosta de relacionamento, gosta de conversar, bater papo, estreitar esses relacionamentos mesmo, né? E nossos representantes, eles também precisam fazer parte dessa cultura, porque eles nos representam lá na frente, nossos representantes, nossos vendedores. Então, eles literalmente criar esse relacionamento com os nossos clientes também, estreitar esse relacionamento, que a gente acredita que faz toda a diferença. Isso não só com os clientes, tá? A gente a gente procura estreitar relacionamentos com os nossos fornecedores. A gente faz visitas para os nossos fornecedores, grandes fornecedores. Então, a gente estreita esses relacionamentos para fidelizar ali, ter uma negociação cada vez melhor para ambos os lados. Como que fica bom para você e que fique bom para mim? Porque isso é uma via de mão dupla, né? E a gente segue nesse barco, não só de forma informal, né? Uma forma técnica também, no contexto de dados. A gente busca dados, a gente analisa informações, a gente monta estratégias focado em cima disso para ser cada vez mais assertivo, pontua isso para os nossos representantes, deixa isso muito claro. Às vezes, eles até, quando a gente foi com esse contexto, estruturar, redesenhar, né? Porque foi tudo redesenhado. Nossa equipe comercial. Então, desde a gerência, com representantes, com vendedores externos, vendedores internos, tudo gera um monte um turbilhão de sentimentos ali desconfortáveis para alguns, né? Aí sentei, fiz uma mesa redonda com eles, sentei e falei, olha, aqui é assim, a gente está redesenhando para se manter aqui no grupo, serão somente para os fortes, realmente, porque a gente vai cobrar dados, mas a gente vai pegar na mão de vocês e fazer o negócio acontecer. E vai ajudar e vai fazer junto. Vai fazer junto. E quando eles sentiram esse... Vai dar ferramenta, vai dar treinamento. Então, quem quiser, pula no barco, porque vai ser bom para todo mundo. Exato. Então, nós temos representante que desenvolveu, assim, anos-luz, gigantescamente. Outro dia, eles estavam me cobrando numa reunião, participei uma vez por mês, assim, às vezes eu participo da reunião com os representantes, né? E eles cobrando uma pessoa para dar palestra lá no cliente e tudo mais, porque nós já tivemos esse modelo, né? Que é quase que um supervisor, mas é uma pessoa para palestrar mesmo, né? Para dar esse suporte. É uma pessoa que dá treinamento de vendas, ela atua como é quase que um enablement, um treinador ali dos lojistas, né? Dos balconistas, dos vendedores, dos lojistas. Fala sobre os produtos, ensina a diferença de cada produto.
É uma pessoa que atua com, talvez seja trade marketing, mas enfim, o nome pouco importa. Importa é a função, o objetivo que essa pessoa tem e realmente é- isso ajuda a fomentar mais venda, né? Isso. E aí eu joguei a bola para eles. Falei: "A gente está desenvolvendo todos vocês, vocês têm capacidade para fazer isso, vocês conhecem muito bem o cliente, vocês já estão lá na rota. Por que que eu tenho que mandar uma outra pessoa se vocês conhecem todos os vendedores de balcão? Olha o quanto vocês vão estreitar o relacionamento com os vendedores de balcão, olha a visão que eles vão ter de vocês. Uhum. O que que vocês precisam que eu ajudo vocês para vocês subirem mais esse degrau?" Aí eles pensaram, refletiram. Eu falei: "Se vocês quiserem terapia, eu dou terapia. Se vocês quiserem Um abraço, eu dou curso, um abraço. eu dou curso. Se quiser oratória, o abraço, o que vocês precisarem, eu tô aqui para Mas ajudar façam o vocês. trabalho de vocês. Mas façam a parte de vocês." E aí eles pararam, refletiram e no final concordaram. Simone, de tudo isso que você falou, o desafio logístico, ele realmente é enorme. Sim, Mas não só trazer, como diria Dada Maravilha, a problemática, vocês foram atrás da solucionática. Como que isso. vocês endereçaram esse problema para ter uma entrega de qualidade, uma entrega dentro do prazo e superar a falta de uma infraestrutura que ainda está em desenvolvimento lá na região? Nós fomos atrás de aprender um pouco mais sobre logística, né, para conseguir melhorar a nossa logística. E, porém, nós temos frota própria, onde os motoristas também, né, a gente faz questão de ter um padrão de atendimento ali para o cliente. E então toda a nossa frota é uma frota própria e a gente mesmo faz essa entrega, esse atendimento com o cliente lá na ponta. E isso nos favorece bastante. Então, a gente organiza bem essa parte da logística, como montar os pedidos para conseguir atender, como numa mesma carga conseguir colocar carga forte, como conseguir colocar da cor. Uhum. Isso tudo a gente foi atrás de ver como que a gente faria esse conglomerado de situações para conseguir buscar esse diferencial, porque a logística lá em Rondônia é algo que a gente atende num raio de 1.000 quilômetros. Imagina, cada saco de argamassa pesa 20 quilos. 20 quilos, Pedro. A gente Pesado. rodar. Normalmente, a gente conhece inúmeras fábricas no Brasil. Já rodamos o Brasil inteiro, eu e meu esposo, visitando fábricas, né, de argamassa e vendo como claro que cada um é uma situação, cada região é uma região, e a gente precisa entender isso para conseguir construir a nossa, né? O nosso diferencial. Mas a maioria das pessoas atende um raio de 200 quilômetros, 300 quilômetros. Nós atendemos no raio de 1.000 quilômetros Caramba, e conseguimos atender, graças a Deus. que legal. Conta pra gente de outros negócios do grupo. Temos a indústria de argamassa, a indústria de tintas, a distribuidora que engloba também a transportadora e temos um café torra média, robusta amazônico, que é simplesmente delicioso. Mary Já Coffee. ganhei alguns presentes muito gentis. É o Nério Coffee. Isso, Conta pra nós a do Selva. história do desenvolvimento desse café na região e como vocês enxergaram também isso como uma oportunidade de negócio. A família do meu esposo é uma família de empresários. O meu sogro, o empreendedorismo corre nas veias dele. Ele Uhum. tem uma visão que talvez a gente viva 200 anos e não consiga enxergar o que ele enxerga. Então, ele tem uma visão muito lá na frente. Às vezes, ele tem dificuldade de se relacionar porque as pessoas não conseguem enxergar o que ele enxerga. Meu esposo puxou bastante isso dele também. E cada irmão mexe com uma coisa. O grupo forte, ele é voltado para o ramo do meu esposo mesmo, né? Uhum. Mas nós temos o Cacoal Selva Park, que são Que é os irmãos, que é um um... resort em Cacoal, né? Isso. Temos o Cacoal Selva Park, tem Madeireira Catarinense, tem o Hotel Açaí, tem
Inúmeras empresas, assim, tem outras empresas menores também. Porém, o sonho do meu sogro era que os irmãos, os filhos, né, que os irmãos tivessem algo entre eles. Tivesse um Uma negócio que. sociedade Uma entre os sociedade. filhos do Isso. Nélio. Ele queria unir os filhos dele para que os filhos tivessem um negócio deles. Uhum. E aí, um belo dia, ele estava assistindo uma reportagem quase que de madrugada, eu acho. E tem um dos filhos que mora com ele, que é o Juan. E aí ele deu um pulo na cama e estava passando uma reportagem de café. E há muitos anos atrás, meu sogro chegou a plantar café. Porém, na época, era da forma antiga, arcaica ainda, aquela metodologia bem convencional, simples, né? E aí não deu certo, teve que cortar todos os pés de café. Mas O isso, solo e o clima não eram propícios para o plantio de café na região nessa época? lá não. O café que normalmente, convencionalmente, da bebida que a gente fala é uma bebida que tem pontuações, né? Uhum. Normalmente era o arábica. Então, lá em Rondônia não dá arábica. Uhum. Não existe você plantar arábica lá em Rondônia. Porém, a Embrapa fez todo um estudo, organizou geneticamente um café que se desenvolve muito bem lá em Rondônia, num clima quente e úmido. Então, tanto é que o pé é diferente, a estrutura do grão é diferente, é tudo diferente. Uhum. E não tinha no mercado esse tipo de café, Que é o robusta, né? que é o robusto amazônico. Amazônico. Isso. Então, no Espírito Santo tem também. Então, eles pegaram, a Embrapa pegou a genética de lá, né? E organizou ali com o Conilon, fez uma mudança genética para a planta aguentar o clima de lá, a temperatura de lá. E isso deu muito certo. Que legal. Então, a Embrapa usa, em algumas vezes, chega a usar a nossa roça como laboratório. O seu sogro estava assistindo uma reportagem sobre o robusta Sobre o amazônico. robusto. Isso. Não, sobre o café. Sobre café. Sobre tá. café. E aí ele deu um pulo no quarto, chamou meu cunhado e falou: já sei o que vocês vão fazer. E é assim. Vocês vão plantar Chegou café. Vocês vão plantar É café. isso. E é isso. E aí o Juan e o Igor ia plantar uma roça e o Jussi e o Mike, meu esposo, ia plantar outra roça. Aí a gente conversando num dia, um jantar de família, falei: por que plantar separado? Junta tudo, Vamos porque unir os esforços. vai ter que comprar maquinário, vai ter que comprar. Consegue negociações muito melhores. Exato. E aí juntaram e ficaram 4 irmãos, que é o Juan, o Mai, o Jussi e o Igor. E aí chamaram uma quinta pessoa, que é quase um irmão também, que é um amigo de infância deles, que é o Wanderson. O Wanderson já veio aqui Já veio também. aqui o Wanderson. Aham. Um abraço pro Wanderson. Já trouxe até o pessoal do café aqui, ó. E o café se tornou um outro grupo empresarial. Então, o café a gente já exporta, estamos há E vocês estão 8 anos muito com café. próximos da Embrapa no desenvolvimento do café. A Embrapa também, você estava falando, utiliza a fazenda como um laboratório. Isso. Então, o robusta amazônico, o Nério Coffee, Uhum. né? Ele também ajudou a desenvolver o robusta amazônico. Isso. Desenvolver até a cadeia e a oportunidade de ter novos produtores. E aí, eu te interrompi, você estava falando sobre a parte de... É um café hoje que ele já tem qualidade, hoje ou há não sei quantos anos, que ele tem qualidade para exportação. Qualidade para exportação. Ele Quais tem países? notas. Já teve robusta que foi pontuado com 100 pontos. Então, literalmente, 100 pontos é uma bebida perfeita. Uhum. Um robusta. É. Robusta, ele não tinha uma credibilidade no mercado. Ele era considerado um café de baixa qualidade antes. Isso. Só que ele era plantado em outras regiões. de outra forma. Não, mas era plantado de outra forma, em Uhum. outras técnicas, com outros cuidados. Então, o café, para ele dar bebida, é desde da muda, a forma que vai ser plantado, o cuidado, adubação, irrigação, técnicas. E aí, o colhimento, na hora de colher. Aí, depois que você colhe, ainda tem todo um sistema de secagem, que é tudo
personalizado também. Cada tipo de café, ele tem suas peculiaridades. Por exemplo, um robusto amazônico, para você fazer um café fermentado, ele vai 10 dias, 11 dias, 14 dias. Um arábica, para você fazer ele fermentado, ele vai 2 dias. Entendeu? Bem diferente. É bem diferente. A estrutura do grão é bem diferente. E o aroma, quando você toma, é outro café. É igual a gente costuma dizer que robusto amazônico e arábica é igual um vinho branco e um vinho tinto. Ambos são bons, mas cada um com as suas peculiaridades, entendeu? Se algum fã de café que está nos assistindo, quiser experimentar o Robusto Amazônico, o Nério Coffee de vocês, é possível encontrar isso? Vocês comercializam, não comercializam? É dedicado somente para exportação? Conta um pouco disso para nós. Nós estamos abrindo agora para conseguir vender no mercado interno, porque até então a gente só exportava o café. O Nério Coffee, tanto é que ele é a marca de exportação. A Sim. marca interna Vai ter uma outra marca. é uma outra marca, é o Selva Café. Legal. Até mesmo porque nós estamos na selva, tem o Cacoal Selva Park. Faz todo sentido. Faz todo sentido Esse pra branding. gente. E tanto é que a marca é um grãozinho de café que faz um formato de uma arara, que é muito bonitinho. Eu, particularmente, adoro também. Então, é o Selva Café. Entra no Instagram do Selva Café aí que vocês vão conseguir mandar um contato lá que a gente está abrindo Tá o começando mercado já essa operação de de venda. atender o mercado Se interno. alguém mandar uma mensagem lá, é possível conseguir comprar e Isso. vocês mandam para todos os locais do Brasil, sim ou não? A gente está estudando isso Caso a tudo. caso. Caso a caso, mas a gente Perfeito. está para cá com muita frequência, né? Normalmente É. a gente ainda está estudando esse mercado interno. Até mesmo porque a gente tem um desafio considerável, porque é muita demanda externa. Uhum. Aí atender o mercado interno é mais um luxo nosso de olhar e falar assim, caramba, a gente está no Brasil, a gente tem um produto da Amazônia diferenciado, que atende, que é disputadíssimo lá fora. Vamos deixar Produto- isso aqui dentro um pouquinho, também dentro A gente do sabe que, assim, Brasil. no geral, em termos de commodities alimentícias, os bons produtos acabam sendo, em sua maioria, exportados, né? Isso. É muito legal vocês terem essa mentalidade de também poder comercializar para o brasileiro um produto de qualidade que é comercializado para Rússia, Coreia do Sul, Estados Unidos, Europa, Ásia Ásia, Oriente Médio também. também. Então, assim, e o café é muito bom. Mande a sua mensagem no Instagram, O Selva Café. Selva Café. Vai gostar desse café. Simone, que aula. Que aula. Aula de como organizar uma empresa que já tem um legado grande, gente com muita experiência, mudança de mindset, mudança de cultura, diversificação de negócios. Essa aula final sobre café. Vamos encaminhando já para um bloco final. E eu queria que você contasse para nós aqui, qual é a visão. Você falou muito sobre estratégia, sobre a capacidade que você e o Mai, principalmente, têm de enxergar lá na frente, enquanto muitas pessoas não têm mesmo essa competência, essa característica. O que vocês enxergam nos próximos anos para o Grupo Forte? Onde o Grupo Forte quer chegar? A gente entendeu que ainda tem um mercado gigantesco dentro de Rondônia, na região norte, pro Grupo Forte. E nós temos produtos, um exemplo desses produtos é o impermeabilizante, tem outros produtos também, e o Brasil como um todo precisa disso. Isso precisa se tornar um commodity na construção civil. Porque um impermeabilizante desse, por exemplo, se você vai fazer uma obra, ele é a longo prazo. Ele é diferente de outros impermeabilizantes que têm um tempo de vida curto ali, de 5 anos, 7 anos. Esse não, ele perdura. Então ele dura 20, 30, 40 anos. Ele não tem um tempo de... Ele não se decompõe. E quando a gente fala de construção, a construção ela é muito cara. Então, vale a pena isso
eu falo por experiência própria, né? Vale a pena você investir num produto que vai dar longevidade, digamos assim, à sua construção. Qualidade, robustez. Isso. Então, a gente identifica que a gente tem condições de atender a nível Brasil. Tenho feito alguns cursos de exportação também, já visando atender ali, começar por América Latina e ver como que a gente fazer esses experimentos aqui perto, né? Porque é algo que a gente tem know-how para atender o mundo. E o céu é o limite. É isso aí. Gostei de ver. E, Simone, um dos propósitos desse podcast é inspirar o líder de empresa, o empresário, a empresária que está nos assistindo. Eu queria que você direcionasse uma mensagem final que inspire principalmente as empresárias que estão à frente, tomando risco, à frente de empresas, responsáveis também pelo sonho de muitas pessoas, de famílias que estão ligadas, que estão envolvidas nessa empresa. Dá um recado, dá uma mensagem para essas empresárias. Eu diria que se você é um líder, uma líder, um empresário, uma empresária, você tem um diferencial. Você nasceu para isso. Porque para você ser empresário aqui no Brasil, tem suas dificuldades. Se você tem esse feeling, não desista dos teus sonhos. Vai em busca de conhecimento, busca as ferramentas que você precisa, mas corre atrás, porque vai dar certo. Você vai fazer dar certo. Quando você tem em mente que você precisa fazer dar certo, não tem o que vai te barrar, não tem o que vai te limitar, porque você tem consciência que para fazer dar certo, você precisa procurar as ferramentas certas. E vai ter inúmeras ferramentas, porque você vai ter inúmeros desafios, mas você consegue superar cada um deles, assim como eu superei, e tenho muitos outros para superar. Eu costumo dizer, eu brinco, que o conhecimento que nós temos nos trouxe até aqui. O conhecimento que vai nos levar nos nossos objetivos é o conhecimento que nós ainda vamos buscar. Os ambientes que vocês vão acessar, as pessoas também. Tá? Isso. E por último, para a gente encerrar, Simone, qual foi a maior gentileza que já te fizeram? A maior gentileza que já me fizeram. Ano passado eu participei de uma vivência, né? Que é o Elite. É o grande encontro das empresas, dos empresários e empresárias da nossa comunidade elite. Isso. E algo que me marcou muito foi porque para vir participar, eu estava vindo com meu esposo e a minha filha, a Natália, de 17 anos na época, agora ela já tem 18, já está se sentindo. E não tinha ninguém que ficasse com a minha de 5 anos, que é a Pietra. Então eu precisava trazer a Pietra. Entrei em contato com vocês, expliquei, prometi que ela ia se comportar direitinho. Mas a forma com que vocês abraçaram a Pietra, prepararam camisetinha para ela, deram toda a atenção do mundo, ela saiu daqui com um troféu até de bom comportamento. Todo esse aconchego, esse calor, essa atenção que vocês deram para ela, de verdade, hoje, quando eu penso na maior gentileza recente que eu tive, assim, me vem essa memória. E ela roubou a cena, ela foi simplesmente incrível, ela foi o grande destaque do evento. Ela desenhou troféu para cada participante, lembra? Post-its rosas, eu fui pro palco com um post-it rosa colado, que eu tinha ganhado o troféu, cheguei lá tirando onda com todo mundo, foi espetacular. Que ela legal. É fantástica. Saber que essa foi uma memória importante para você, para ela. Sim. Obrigado. Nossa comunidade é melhor porque você, Mai, Natália e Pietra são parte dela. Obrigado pelo bate-papo, Simone, foi incrível. Saio daqui muito melhor do que eu cheguei. E agradeço muito sua gentileza de contribuir para os nossos espectadores também. Imagina, eu que agradeço. Pode ter certeza também que a minha família e o Grupo Forte é melhor depois que nós nos conhecemos e passamos a participar dessa comunidade, fizemos parte dessa comunidade, fomos acolhidos e abraçados por vocês. E isso tem feito uma diferença considerável na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal também. Excelente. Só tenho a agradecer. Obrigado.
Pessoal, ficamos por aqui com mais um episódio do Pode Ser Elite. Aproveita que você está aí no YouTube e no Spotify, esmaga o dedo no like, ativa o sininho das notificações para você não perder mais nenhum episódio desse podcast que conta histórias reais de crescimento empresarial. Até a próxima.